Capítulo 17. 2 anos depois. A jovem terna descansava os olhos no horizonte desbotado daquele alvorecer. A densa névoa havia se dissipado com os primeiros raios de sol, sem, contudo, abandonar o dia. O azul tão esperado não sorriu no céu matinal. Aguardava assim, por aguardar, como era comum fazer nos dias de visitação. Tentava, contudo, não demonstrar nenhuma ansiedade, para não endurecer ainda mais o próprio coração. Então, reclinava a cabeça na nesga de coluna gélida, que ainda não fora tomada pelas gavinhas das plantas. Leandra, visita para você, anunciou a irmã Aurélia, num relance de corpo ao corredor. Ela virou a cabeça, buscando o chamado, e demorou um tempo para entender a mensagem. As pernas se adiantaram à ordem do cérebro, como se levassem o corpo por conta própria. Quem viria me ver sentiu um frio indesejável invadindo-a, como uma ríspida governanta disposta a arrumar-lhe a casa mental, que seguia ditando as ordens. Ponha no rosto um sorriso, pare de suar as mãos, core as bochechas. Enquanto ela andava rumo à sala de visitações, foi repelindo cada sugestão. E qual espectro de si mesma surgiu no vão da porta, vestida num hábito sombrio e sem a expressão de vivacidade de antes. Gomes quase não a reconheceu, mas vendo-a, levantou-se subitamente indo em sua direção. Foi logo dizendo: "Perdoe a minha ausência, você não sabe o quanto sofri sem vê-la esse tempo todo." Não permitiam visita masculina. Ela olhava profundamente, mas não transmitia nenhuma emoção. A ele parecia descrença, então foi prosseguindo em explicações, o que fazia agora em tom mais baixo. Mesmo agora tive de mentir. Disse ser seu primo. Lógico que o patrão concordou com uma carta, autorizando-me a visita. Agora posso vê-la sempre, se você quiser. Ele segurou nos braços. Por que está assim tão fria comigo? Diga alguma coisa. Dizer o quê, Gomes? Já se passou muito tempo e desde então me habituei ao silêncio. Mas eu não. Preciso que me diga se sou bem-vindo, que sentiu minha falta. Ela fitou por alguns segundos, percebeu que, se dissesse algo, a voz sairia embargada. O ar lhe parecia rarefeito. No pensamento vinha aquilo que insinuava ser um pacto, feito assim mesma. Não quero sentir mais nada. Diga-me, Leandra, ou vou-me embora daqui e não volto mais. Ele estava ofegante ao dizer isso. Arriscava-se, mas seu orgulho se ressentia com a indiferença dela. Vendo que ela mantinha-se muda, pegou o chapéu e deu alguns passos em direção à porta. Espere, fique mais um pouco, Gomes. Tenha paciência comigo, eu não esperava ver mais ninguém daquela casa. Ele voltou o corpo. Eu não faço parte daquela família. Nem eu, Gomes, nem eu. Então entenda de uma vez por todas que eu nunca quis me afastar de você. Ela levantou-se e depositou a mão em seu ombro. Sente-se aqui, está bem? Eu acredito em você. Agora imprimi as palavras tons de ternura. Quero que volte mais vezes. Ele assentiu com um sorriso, pegou em suas mãos e foi fazendo inúmeras perguntas. Agora, me diga, aprendeu a ler? O que tem feito aqui? Ela achou graça da sua empolgação. Aqui não dá para se fazer muitas coisas interessantes, mas aprendi a ler sim, até por fadiga, porque me deram pilhas e pilhas de livros para copiar, o que faço quase diuturnamente. A irmã Carmina é minha professora de gramática e literatura. Ela é muito severa, exige-me tarefas e prazos, e quer perfeição nas caligrafias, nas pronúncias. Se falho, tenho de refazer. Então está feliz aqui? Indagou Gomes com agudeza. A jovem abruptamente calou-se. Perguntar da felicidade alheia significa provocar no outro um contato com seu estado de espírito. Seu semblante ganhou gravidade, franziu a testa enquanto pestanejava. Não, mas também não vejo outra saída. Eu vejo. Qual é a sua sugestão? O coronel comentou comigo que após o período de adaptação
e por isso mesmo proíbe-se o contato externo. O convento só libera as internas para as visitas familiares. Eu não tenho família para visitar, mas podemos dizer que vai visitá-los. Fugir para onde? Nesse instante, a irmã Aurélia adentrou no recinto balançando um molho de chaves na mão. Leandra, acabou o tempo de visita. Gomes sussurrou aos ouvidos de Leandra. Na próxima semana, conto-lhe o resto. Ela fez que sim com um movimento de cabeça. A irmã Aurélia foi andando enquanto chamava as demais internas, para logo voltar, trancafiando as portas. Gomes, aproveitando-se da distração da eclesiástica, puxou Leandra pelo braço e falou baixinho. Não vai dar um abraço no primo? Gomes, não podemos ter contato físico aqui. Não tem importância, ela não está vendo. Abraçou-a, sentindo o calor de seu corpo. Teve um forte ímpeto e, aproveitando-se da situação, roubou-lhe um beijo. Ela tentou se desprender, sentindo o apertado do nó de braços em sua cintura. O que está fazendo? Fiquei 2 anos esperando por isso. Desculpe, não faço mais. Soltou-a, motivado pelo barulho das chaves que se aproximava. Abaixou a cabeça, espiando para ver-lhe a reação. A jovem perdeu a palidez, ganhando um rubor que lhe denunciava as emoções. Nada pôde dizer. Ao sentir a presença da irmã, encabulou-se ainda mais. Logo foi conduzida às áreas internas do mosteiro. Capítulo 18. A escolha. Aquela semana, após a visita de Gomes, pareceu-lhe mais longa do que todo o tempo em que esteve internada. Na noite do dia da visita, não conseguia dormir. Agitava-se com o plano secreto do falso primo. Lembrava-se a todo momento da pergunta que ele lhe fizera: Você é feliz aqui? Passou a refletir mais intimamente, como quem descobre, de repente, que tem outra escolha. Meu tio nunca mais voltou, sou sempre abandonada pelas pessoas que prezo. Lembrou-se das aulas de catecismo ministradas todas as manhãs, os ensinamentos sobre Deus aplicados pela irmã Genoveva não haviam lhe tocado as fibras íntimas. Aquele Deus era bem diferente do Deus que seu pai adorava. Quando ele fazia as orações junto dela, ela percebia que emanavam das palavras proferidas pelo genitor ondas de amor e gratidão, e a casa era inundada de paz e harmonia. Já nas aulas de religião havia severidade, punição, medo e culpa. Se resolvesse enveredar-se em certas áreas no exercício de alongamento da razão, logo se deparava com um muro largo, chamado dogma. Associou a ideia aos muros do mosteiro. Sentia-se como se os seus pensamentos fossem presos às verdades pré-estabelecidas e que não poderia sequer questioná-las. Sonhava, muitas vezes, em romper os muros e ganhar a liberdade, mas logo se refugiava na resignação. Agora havia um modo de viver a vida, retomar os sonhos da juventude que ficaram guardados ali, na recepção do convento, na sala de conferência de bagagens, juntamente com as suas antigas roupas e objetos pessoais. Enquanto ficava em seu leito, cismando na companhia das paredes, olhou para a mesinha de livros e sentiu-se feliz ao vê-los ali, aguardando por ela para que se multiplicassem. As palavras que impregnavam o papel velino, nota número 15. Papel pergamináceo, muito liso e fino, fabricado com couro de carneiro ou bezerro, ou incundábulo, impresso nesse papel ou pele. Não estavam presas a ele, só na aparência, porque, em verdade, eram portadoras de ideias que brotaram um dia na mente daqueles autores, da mina de suas experiências ouvindas por inspiração, irrigavam a terra, tornando-a verdejante e matavam a sede de amor, de sonhos, de liberdade. Era possível estar ali, trancafiada, de janelas cerradas e descobrir imensa abertura nos livros, pela qual fugia todas as noites sem que ninguém percebesse, e voltava com os braços carregados de frutas frescas e os pés sem calos, porque deles não fizera uso ao voar. Mas e os dias?
Os dias eram marcantes, com atividades repetitivas. Lavava os assoalhos das salas, limpava as latrinas, escutava a missa em latim, fazia as refeições insossas, cuidava dos modos, não podia ser espontânea, nem falar, nem sorrir demais. Atrasos eram repreendidos ou punidos severamente. Era levado para a capela para rezar repetidamente em penitência. Como o tempo lhe era escorregadio. Vivia fora de órbita, esquecia de voltar à cronologia daquele mundo. Quantas ave-marias repetidas maquinalmente por descuidar do tempo. Definitivamente não era feliz ali. Sentou-se na cama para desanuviar as ideias, que ficaram largadas no travesseiro. Sorveu um gole de água da caneca de barro. Vou aceitar a sugestão de Gomes. Ao dizer mentalmente o nome do capataz, lembrou-se do beijo roubado. Sentiu-se lisonjeada, porque ele a desejava com ardor. Voltou no tempo, aquele exato momento em que a irmã Aurélia se distraía deles, e o repetiu várias vezes, como quem se recorda de imagens, vivenciando a cena e dando-se conta do quanto gostara. Enquanto revivia, desfrutava da sensação de ser desejada, amada talvez. Acreditava estar numa sala privativa de imagens e sons, a qual mais ninguém teria acesso. Lia do engano de muitos encarnados, presos à crença de estarem a sós, quando estão longe de outro encarnado. Aquela tela mental, projetada no astral, era vista por sua antiga companheira indizível, que comumente a observava, sem contudo poder acessar-lhe diretamente as teias mentais, na maioria das vezes, fazendo, por esse motivo, um esforço para atingir as pessoas ao seu redor, que melhor se adaptassem à sua sintonia, agindo indiretamente em sua vida. Tal situação era permitida pela espiritualidade maior, por haver entre ambas um comprometimento pretérito. Latifa a observava e percebia a sintonia estabelecida. Aproximou-se satisfeita, sugerindo a Leandra situações de maior envolvimento sensual. A jovem, por ingenuidade, somou aquelas sugestões aos seus pensamentos e sentiu-se excitada. Nunca estivera com um homem, e se fugisse com Gomes, o que ele esperaria dela? O conflito se instalara entre o que estava desejando e o que era correto fazer. Considerou que a liberdade vinda da fuga do convento poderia ser dissipada pelo envolvimento com Gomes. Recuou da viagem imaginária a que se submeteu. Assustada, tentou repelir aquelas ideias e teve dificuldades. Adormeceu após longas horas de inquietação e despertou pela manhã, com as badaladas do sino. Certamente levaria olheiras profundas para a missa matinal, supunha, porque há muito tempo não se olhava no espelho. Capítulo 19. O Pacto. No domingo seguinte, Leandra já não estava inerte como no último dia de visitação. Ela o aguardava como combinado, porém com dificuldades para conter a inquietação, que a fazia caminhar pelos corredores, esticando-se vez e outra nas pontas dos pés, buscando nas vidraças das salas o próprio reflexo, de modo a conferir o alinhamento dos cabelos. José Gomes apresentou-se à irmã Aurélia, exibindo nas mãos um singelo ramalhete de flores. A freira ergueu seus olhos, quase sumidos nas pálpebras enrugadas, mirando-o para lhe extrair as intenções. Irmã, minha prima é muito sensível. Pediu-me flores para alegrar-lhe a cabeceira. Ela balançou a cabeça verticalmente, enquanto espremia levemente os lábios murchos. Está bem, mas não a mime demais. Ficou ali aguardando, na mesma sala que já lhe parecia apertada, ansioso por conhecer-lhe a reação do último encontro. Leandra, a irmã Aurélia mal pôde concluir a frase e já tinha a interna junto de si. Chamou-me, irmã. Parece estar bem disposta hoje. Pareço? Assustou-se com a observação da freira, percebendo-lhe a desconfiança, e dissimulou. Deve ser porque aguardo notícias de minha família. Meu tio Antônio há muito não o vejo. Ele costuma passar aqui para trazer a contribuição,
Mas normalmente quem vem até mim é o seu primo, o senhor Gomes, concluiu a serva de Deus. A sobrinha do coronel sentiu uma ponta de ressentimento cutucar-lhe os brios. Ele vem até aqui e não me vê. Enquanto cismava, seu semblante parecia uma imagem que perdia o foco, rapidamente ajustada pela lente da polidez. Meu tio é um homem muito ocupado. Fez um meio sorriso e insistiu. A senhora me chamou? Ah, sim, tem visita para você. Seja breve. Apertou o passo até alcançar a porta. Respirou fundo antes de entrar. Viu o capataz em trajes alinhados, estampando no rosto um risinho, que mais parecia um traço ligando-lhe as bochechas. Percebeu a surpresa oculta atrás do corpo ereto. Achou graça da cena. Diante do riso dela, ele fez um leve movimento de pescoço, jogando o queixo para o lado, sem, contudo, perder-lhe da mira. Está rindo de mim? Imagine, só estou surpresa. Ah, bom. Eu teria que voltar com as flores para casa. Esticou os braços, entregando-as à destinatária. Você me encabula, Gomes. Obrigada pelas flores, são lindas. Por que se sente assim em relação a mim? Parece estranho tudo isso. Você é um homem, conhece muitas coisas. Carregou-me no colo quando eu era criança. Sempre convivemos como irmãos. E agora, o que somos? Ela arrependeu-se de abrir tamanha brecha para as suas investidas. Agora, ele esperava dela alguma confissão, que não estaria pronta a dar. Olhou para ele, tentando quebrar aquele clima, com uma chacota. Primos, não é isso que diz para as freiras? Riu-se. Gomes percebeu que os minutos de que dispunha para a visitação estavam avançando, e ele iria perder na corrida do tempo. Agarrou-a, beijando-a com mais vigor do que antes. Agora segurava o seu rosto com as duas mãos. Primos não se beijam assim, disse ele. Leandra não esperava, ficou aturdida. Levantou-se, recuando. Gomes, você disse que não faria mais isso. Disse, mas antes queria saber se você não quer que eu faça. Você está apressando as coisas. Eu não sei o que quero. Está bem, vou deixar você pensar melhor. Agora vamos falar do nosso plano. Vendo-a em pé, a 2 metros de distância, asseverou. Pode sentar-se ao meu lado. Prometo que hoje eu não a beijo mais. Se ficar aí onde está, vou ter que falar alto, o que não convém. Ela sentou-se. Qual é o seu plano, Gomes? Nosso plano? Sim, nosso plano. Retirou do bolso um papel, entregando-a o que lhe parecia ser uma carta. Tome, guarde isso, antes que alguém veja. Ela colocou no bolso do uniforme, enquanto ele fazia a explanação. Isso que lhe dei é uma carta com a letra e assinatura do seu tio. Quero que faça uma cópia, mudando alguns dizeres, para que seja uma autorização de saída. O importante é que a letra fique igualzinha à dele. Gomes, você está louco? Ele vai descobrir tudo. Seu tio estará por 6 meses envolvido em viagens pela Real Maestrança. Deixou comigo uma quantia em dinheiro para sua manutenção aqui, pelo mesmo período, que por sinal eu deveria entregar ao convento no próximo mês. E não vai entregar? Não, vou pegar para você sobreviver, até que possa arrumar um trabalho. Ela ficou pasma, olhava para ele sem compreender o porquê de ele se arriscar tanto por ela. Por que está fazendo tudo isso? Eu tenho os meus motivos. Saberei inventar uma desculpa se for necessário. Ele não terá coragem de me dispensar. Fala com tanta certeza, parece que ele lhe deve algo. Agora isso não interessa. Vamos falar de nós. Ela estremeceu. Aquilo tudo lhe parecia um pacto. Olhava para ele com medo da conclusão. Qual seria a sua parte do acordo, além de forjar a letra do coronel? Vou deixá-la pensar. Como prometi. Quero que faça por vontade. Vou me arriscar por você. Consegue saber por quê? Recebeu uma ordem do cérebro para responder com uma pergunta. Logo seu coração interceptou a mensagem cerebral, alertando que, para toda pergunta haveria uma resposta. Tamanha confusão se passava em letras garrafais por sua expressão facial.
e só um completo ignorante não compreenderia. Ele foi a seu socorro, arrematando: Porque eu te quero, quero que seja minha. O mesmo barulho de chaves os fez lembrar que a hora era tardia para maiores conclusões. Já despontava na porta a irmã Aurélia, o que a fez levantar-se. Ela dedicou-lhe um último olhar que de algum modo parecia familiar. Se fosse dado aos detalhes, reconheceria que aquele olhar era o de abate, semelhante ao que lhe dedicou o raboneiro naquela distante manhã de domingo, no treinamento especial de cavalos.